4, por favor. Ia contar para a Naira a experiência, Hugo, depois eu conto para ela. Nós fomos para era um evangelismo no período de carnaval. Uma igreja muito conhecida aqui, ali quem vai para o Vale do Canela. Chama Igreja da Graça, Batista da Graça, mas não é da Graça, né? Isso. E era um evangelismo de carnaval e se preparava lá primeiro para ir. E eu fui a convite do pastor. Só que eu fui bem calçadinho, de camisa polo e tudo. E estava tendo um culto, alguns iam para casa depois do culto e uma turma ia para o impacto, né? Vamos chamar de impacto do carnaval. Uma turma da intercessão e tal. Só que houve um acidente externo, a irmã estava vindo para o culto e ela colidiu o carro. E chamaram o pastor, ele saiu então. Com o outro pastor, são dois pastores, né? Na época na igreja saíram os dois. E no corredor ele passa, me chama e diz: olha, segura aí que eu retorno já, tá? Se acabar o louvor, você dá uma esticadinha, ora, faz alguma coisa, né? E segura o culto que eu volto. Tá bom. Eu estou lá na minha, nem Bíblia eu tinha levado, que era impacto. Termina o louvor. Eu olhei nada do pastor, né? Aí o obreiro lá, o louvor chama: vamos orar, irmão. Ele levanta a mão, abaixa a mão e roda. E eu fiz tudo que tinha garganta, irmão. Não tinha mais jeito. Chega o obreiro e diz: olha, o pastor ligou, disse que o negócio complicou, você pode pregar. Aí a igreja dos outros, né, num momento especial, né, que estava todo mundo. Aí eu lembrei de Nara agora, eu fiquei meio assim, eu falei: nossa, né? Agora me pegou no estreito. Isso tem muitos anos já. Mariana era pequena, né? Vai fazer 18, tem uns 15 anos isso. Ok, Tiago capítulo 4. Eu gosto muito dessa passagem, porque eu creio muito nisso aqui que nós vamos falar hoje. Na verdade, é bem interessante que você absorva o entendimento disso aqui. Porque isso, Rose, é algo para a gente ouvir. Viu, Roberto? Você está aí, mas está ouvindo, né, Roberto? Está ouvindo daí? Então, porque é para a gente ouvir, absorver e praticar isso aqui. É bem interessante. Eu falei Tiago 4. Vocês encontraram aí? Ok. Nós vamos ler só o 8, só o versículo 8, que diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Essa é a parte que eu quero é a parte A. Mas depois ele diz: purificar as mãos dos pecadores, né? Homens de ânimo dobre, né? Um dia crê, um dia não crê, um dia, né? Limpar o coração. Mas é a parte 8, a parte A, que eu gostaria de falar com vocês. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Aplica a Tua palavra ao nosso entendimento, para que saímos daqui crendo com mais fé, com mais entendimento, em nome de Jesus. Então, queridos, esse texto ele vai basicamente falar que Deus é um Deus recíproco. E era isso que eu gostaria que você entendesse nessa noite. Reciprocidade, Rita, é algo que faz parte do caráter de Deus. Se você for em qualquer tradutor aí, Carol, você vai achar reciprocidade como uma correspondência mútua. Até é um termo muito usado no jurídico, né? E mútua, como vocês sabem, significa o que se faz a partir da troca. Evidentemente, Gabriel, que quando a gente fala isso, que Deus é um Deus que aplica a reciprocidade, que mútua é a partir da troca, surge uma interrogação no nosso coração, né, Nildo? Mas eu aprendi que com Deus não se faz nada esperando de volta. Amém, irmãos? Não é isso? Não é assim, João, que nós aprendemos? Não se faz nada para Deus esperando um retorno. Tenha muito cuidado com esse entendimento. Aliás, eu quero que você tenha entendimento disso aqui. Quando eu estou falando, Michel, que há uma reciprocidade em Deus, que a gente não faz nada realmente esperando um retorno, a gente precisa entender isso aqui. Quem faz as coisas para o Senhor
de forma costumeira, Daniela. Já faz parte da sua rotina de vida. É nesse sentido que eu quero falar. Entende, irmãos? Já faz parte do seu dia a dia, do seu relacionamento com Deus. Entende, irmãos? Não é você, Gabriel, que diz: terceiro ano, estreitou, quero medicina. Vou saber do pastor, jejuar quantos dias, né? Vou virar crentão porque eu quero uma vitória. Isso é um ponto. Deus recebe, mas não é nesse sentido, Najara, que eu estou falando. Eu estou falando de uma pessoa que tem um relacionamento com o Senhor, entende? E dentro desse relacionamento é costumeiro, é contínuo, faz parte da sua vida, do seu cotidiano, você estabelecer esse princípio com Deus. Vou dar exemplos, que eu estou vendo voando um pouco. Oração. Então você amanhece, Michel, de manhã orando por sua vida, você ora por pessoas, você ora por situações que você viu, amém, irmãos? Você já tem na sua agenda da sua semana os cultos. Não é uma surpresa você ir um culto na semana, não é uma surpresa para você ir um domingo no mês, porque aquilo já faz parte do seu cotidiano. Você se agrada, se sente bem, está na sua rotina a adoração do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Estão acompanhando? Presta atenção aqui, por favor. Estão acompanhando? Faz parte da sua rotina. O dízimo, aí o pastor fala sobre dízimo, faz um estudo sobre dízimo, para você que não tem impacto, porque o dízimo faz parte do seu orçamento. Amém, irmãos? Isso faz parte da sua vida. Aí tem pessoas que, nossa, se teve isso, para você não tem impacto nenhum, porque está dentro do seu relacionamento com o Senhor. Quando há algo que é necessário você se apresentar para a causa do Senhor, não há nenhum impacto para a sua vida, porque já é costumeiro isso, você já sabe. Já faz parte da sua vida, amém, irmãos? É nesse sentido que eu estou falando. E quando a pessoa caminha então assim, com certeza o Senhor responde ou corresponde com reciprocidade. Amém, irmãos? Ficou claro aí, eu tentando contextualizar? Amém, queridos? Amém. Então, entender, conhecer isso de Deus e praticar é ser sábio. Por que, Ana, é ser sábio? Porque é um caminho para alcançar as bênçãos de Deus. Vou repetir. Quando você entende esse princípio, pratica esse princípio, com certeza você vai ver Deus agindo assim na sua vida. Amém? Então é um caminho para você alcançar as bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Porque Ele é um Deus que age dentro da reciprocidade. Não vou dar, porque não dá para falar da vida assim alheia, né? Mas eu teria muitos testemunhos, irmãos, para falar sobre isso. Muitas pessoas que vivem isso. Aqui dessa pequena comunidade, muitas. Recentemente, eu posso falar que ele é do carro, Marcos? Está gravando aí. Do carro que você conseguiu lá para a gente transportar as coisas. Vou dar um exemplo simples do que me veio aqui recente. Marcos, a gente tinha uma previsão de tirar as coisas da casa para levar para Oi, e tinha uma caminhonete que a gente estava pegando emprestado, mas não deu certo, que a pessoa viajou, e eu me vi apertado por causa do dia. Eu liguei para Marcos, ele falou: rapaz, eu tenho uma pessoa amiga que tem uma, mas está para vender, ele compra e vende, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu falei: rapaz, então não vamos pegar. Ele: não, deixa eu ligar para o rapaz. E o rapaz então resolveu abençoar, né? A Bíblia diz que tem ímpios com coração de justo e justos com coração de ímpio. Enfim, nós fomos lá, e Marcos foi até transparente, e diz a ele que eu ia dirigir o carro, né? Mas eu estava com tanta coisa na cabeça, até eu falei a Marcos que na verdade foi Adriano, né? Que terminou dirigindo, porque ficou eu, Adriano e Bruno, e depois chegou Eugênio e Marcos para ajudar. Enfim, e nós usamos esse carro no transporte. Aí o rapaz ligou para o Marcos uns dias depois, foi Marcos. Aí falou assim: rapaz, foi bom emprestar o carro para a igreja, porque eu vendi logo o carro. É nesse exemplo que eu quero dar, né? Tinha uma irmã, deixa eu ver se ela está aqui. É pouca gente, né? Se eu fixar os olhos, ela está aqui, não está agora aqui. Mas também que recentemente teve uma vitória assim. Algo que no nosso país, né, está muito difícil de acontecer. E ela conseguiu. Há um tempinho atrás, ela foi um marco que eu quero dizer para a gente iniciar a obra, tá? Posso falar muita coisa, né? Que envolve o nome de pessoas.
Mas quando eu a procurei, vou então jogar assim, Bárbara, pelo alto. Eu a procurei porque eu tive a necessidade, dentro da obra, né? E ela foi extremamente com coração generoso, né? Pastor, precisa, eu posso, dessa forma, pá. Sabe aquela pessoa que não se coça na cadeira quando a gente fala alguma coisa? E aí, em seguida, ela recebeu uma grande bênção do Senhor. Vamos ver se um dia ela me deixa contar, ou ela vem contar, porque é coisa grande, irmãos. É coisa que a gente não tem conseguido no nosso país, e ela conseguiu, né? E ela agradeceu muito a Deus. Então, é nesse sentido, eu quero dar um exemplo. Não é a barganha, não é a Tati. Hoje é uma campanha financeira. Aí, Márcia, a pessoa faz aquilo, né? Estou dizendo que está errado, não, meu irmão, mas faz aquilo. E aí, se você fizer, gera isso. E eu dou o tempo da conquista, o ano da porção dobrada. Aí você se emociona, pá! Não é isso que eu estou falando. Quer dizer, quando você fez algo, porque foi gerado em você uma expectativa que Deus iria devolver. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando de uma caminhada de relacionamento no Senhor, em que você costuma servir ao Senhor e vive a reciprocidade dele. Amém? É nesse sentido. É construir isso, você vai ter um retorno. Isso é batalha. Amém, irmãos? Por isso que Tiago vem, então. E ele diz assim, né? Chegue a mim, né? Cheguem a mim que eu vou chegar a vocês. Cheguem a mim. Qual é o resultado, irmã Detinha, de você se chegar ao Senhor? Aí a palavra diz que ele se chega a você. Tem pessoas, irmãos, aqui nessa igreja não acontece isso. Viu, Bíblia? São outras igrejas, né? Que são pessoas completamente alheias às coisas do Senhor. Amém, irmãos? Não precisa dar exemplo, né? Mas o texto vai dizendo assim: à medida que eu vou me aproximando do Senhor, o Senhor vai se aproximando de mim. À medida que eu vou, Ritinha, conhecendo Ele, e aí eu acho essa parte bem interessante. Vamos ver um versículo que fala sobre isso. Quanto mais a gente vai se aproximando dele, ele vai se revelando. Quanto mais, Daniela, nós nos aproximamos do Senhor, ele vai se deixando ser conhecido. Alguns já viveram essas experiências aqui, né? Os mais velhos na fé, amém ou não, irmãos? Não é isso? Quanto mais você se aproxima, você conhece as revelações dele. Quanto mais você se aproxima, ele se deixa ser conhecido. Ele vai mostrando a você quem ele é. E você vai descobrindo o poder de Deus. É o melhor relacionamento. Eu queria que você frisasse isso na sua cabeça hoje. É o melhor relacionamento, Marcelo, que você pode investir. É o seu com Deus. O próprio Jesus em Mateus 10, e parece que é o 37, salvo engano, que ele diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, filhos, né, por amor de mim, não é digno de mim. Amém? É uma palavra talvez dura, né? Mas ele diz isso. Alguns dizem assim: mas a família é a base de tudo. Família é a base de tudo. Mas Deus, Mara, precisa ser o alicerce. Porque senão essa base é de folha. Conhece a história dos 6 porquinhos? Conhece, né, Silvano? Já contou muito para Rian, já? Rian acreditava naquela época, né? Pois é. A casa a que é forte, como é, Thaís? É a de pedra, né? Que o lobo foi assoprar, como é, Thaís? Não é assim? Né? De tijolos, pois é. Essa casa é de tijolos, só com o Senhor. Amém? Quando o lobo mau chegar, Felipe. Já ouviram essa pregação, não? Aí, Tamires, bom para uma peça, né? O diabo sendo o lobo mau. Olha a revelação. Qual é a sua casa? Dante? Olha aí. Tá vendo? Essa quente, essa vai voltar, viu? O diabo chegar, ele encontra a casa de tijolo. Né? Não vamos falar mais não para a igreja ficar, né? Depois eu lhe conto. Depois eu falo o rolo todo para vocês. Amém, irmãos? Então tem um alerta dentro da palavra de Deus, queridos. Quando você deixa de se aproximar de Deus, ele deixa de se aproximar de você. Quantos aqui que tem uma caminhada na fé? Tem uma turma aqui que é da antiga, viu? Quantos aqui já não viveram isso? Períodos da vida, não é isso? Que a gente se afasta um pouco e você sente, né, que o Espírito Santo está entristecido. Ou muitas vezes ele apagou em você. É assim ou não é, irmãos? Você se apega a algumas situações da vida e é negligente com as coisas do Senhor. Você é sufocado por algumas situações, e todos nós estamos sujeitos a isso.
aí você vê que não é o mesmo relacionamento. Amém, queridos? Não é a mesma coisa. O Espírito Santo não está agindo da mesma forma no seu interior. E eu lhe digo que esse é um tema importante, porque muita gente está passando isso. Muitos crentes estão passando isso. Sabe aquela história do amigo que você não vê há muito tempo, né, Nilton? Ele disse assim, poxa, nunca mais eu vi aquele amigo meu. Eu andava muito com ele. Ele é muito gente boa. Se eu me encontrar, eu nem sei se ele vai lembrar de mim. Né? Amém, irmãos? Entende o exemplo que eu estou dando? Com o Senhor assim. Você vai se afastando, e aí a sua mente já tem um relacionamento assim com Deus. Né? Será que se eu orar, ele vai realmente ouvir como ouvia, ele vai responder como ele respondia? Amém, queridos? A Bíblia trata esse assunto muito no Velho e no Novo Testamento, porque a Bíblia exalta a importância desse tema, desse princípio, queridos. Uma das coisas que o diabo mais faz no mundo espiritual, Carol, é criar circunstâncias para quebrar, para minar, para fragilizar esse relacionamento. Amém, irmãos? É o que ele mais faz. Qualquer situação que ele puder fazer para fragilizar essa situação, você com a igreja, né? Você com irmãos decepcionados, quantos pastores feridos, né? Quantos crentes velhos feridos, porque caiu nessa aqui. E aí fragiliza, e você quebra essa aliança com Deus, e o prejuízo é grande, porque você se afasta, e o Senhor respeita esse afastamento seu. Pega um texto comigo, vou pegar alguns textos da Bíblia. 1 Samuel, posso ler? E quando conversa é porque já achou. Conversou com o irmão do lado e achou. Aí já está tranquilo. 1 Samuel 2,30. Olha como é interessante essa passagem. Pode, queridos? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. É duro a palavra. Então ele dizia, você tem uma palavra, que Deus vai habitar na sua casa, se você o honrar. E se você não honrar, ele vai desprezar a sua casa. Amém, queridos? É uma convivência. Quem é crente aqui, principalmente aqueles que têm uma vida espiritual, entende isso aqui tranquilamente. Se eu honro ao Senhor, eu atraio a honra do Senhor para a minha vida. Ou seja, Michel, o Senhor vai me honrar nas situações. É isso que ele está dizendo. Eu tenho um pacto com quem tem pacto comigo. Não adianta o desespero do dia ruim, de correr, de ligar para missionária A, missionária B, para apóstolo C, Chico, Francisco, que não vai dar jeito. Porque você não constrói um relacionamento, mas na hora que a coisa pega, você quer que uma varinha mágica resolva. É isso que ele está dizendo. Não vai adiantar, não. Amém? Você honra o Senhor, você atrai a honra dele para a sua vida, nas situações. Eu conheço muitas pessoas assim, né, que deixam de honrar o Senhor. Ele diz assim, porque não me honram serão desprezados. E há pessoas que infelizmente são desprezadas por Deus. Pastor, palavra dura, mas é assim mesmo. Pessoas que vivem um desprezo da parte de Deus. Infelizmente isso, né? O que acontece, infelizmente, com muitas pessoas deixam de viver a reciprocidade do milagre do Senhor. Deixa eu contar um fato interessante aqui. Um exemplo simples, mas foi sábado. A rota aí, né? Foi sábado. Meu pai, como alguns de vocês sabem, está fazendo hemodiálise. E ele está com dificuldade de andar. Então é cadeira de roda. Tem que levar ele. São 4 horas de hemodiálise. A gente não fica, né? Eu deixo ele, geralmente eu que levo. E 4 horas depois tem que pegar. Senão não pode entrar no local. E sábado o carro tinha um exame para fazer. E eu fui buscá-lo. E é lento, né? Movimentar ele. Senta na cadeira, aquele processo todo, né? O carro só pode entrar depois que ele chega, tem que arrumar a cadeira em roda. Nesse processo que eu fui, o cara foi fazer uma endoscopia, né, cara? E a gente imaginou que dava para ele começando. Só que ela chegou no hospital, que a gente, né, tem um plano, e a moça falou para ela, de forma alguma, né? Só com acompanhantes.
E eu falei, cara, vai, procura alguém, vai dando um jeitinho. Não teve jeitinho, certo? Tem que ter alguém para ficar com a bolsa, ficar responsável. E Carla me liga. E eu nesse processo, eu falei, com xerox não dá para tirar, né? Agora complicou. E tinha um horário, a Carla ficou de jejum até 4 horas, não foi, Carla, da tarde. Só era até 5, já era 4 de fumaça. E aí eu parei, Rose, na clínica, olhei para o céu, Mário, e falei assim, Deus, não vai mudar nada o nosso relacionamento. Né? Eu falando para Deus, né? Ousadia, mas é assim. Não vai mudar nada no nosso relacionamento. Mas eu sei que o Senhor é um Senhor, e aí foi a inspiração dessa palavra. Eu sei que o Senhor é um Senhor que age com reciprocidade. Se o Senhor não fizer, não vai mudar nada. Mas envia uma pessoa lá para o hospital. Eu falei com o cara que eu orei nesse tempo. Olhando para o céu, irmão Dexter, envia uma pessoa lá para iniciar o processo, para que ela não venha ter essa perda. E entrei no carro. Meu pai, mesmo assim, a cabeça é 2 vezes melhor do que a minha. Você está muito agitado. Não foi nada não. Aí contei ele um pouquinho. Não, vamos para o hospital. Eu falei, não, você precisa comer e tal. E aí, um pouquinho depois, é assim, né, Mariana? Ele, você pensa, ele está morrendo, né? Ele está na cama assim. Quando eu chego, ele, você resolveu tal coisa? Rapaz, relaxa um pouco, né? Enfim, e aí um pouco o cara me liga. Aí falou, ó, vou começar aqui o processo. Eu falei, mas como, cara? A menina que faz a unha dela, né? Lá perto de casa, chegou aqui no hospital. E ela vai fazer um exame. E ela disse que pode esperar para pegar a bolsa. Então eu creio nisso. Não ia mudar nada. Mas eu creio. Aí, porque nessa oração, irmã Netinha, detalhe, eu lembro que eu falei para o senhor assim, Deus não vai mudar nada. Não é apertando Deus não, porque a gente não aperta Deus. Nem com as nossas emoções, com o piti, nada disso. O pastor fica preocupado, Daniela dá um piti, eu fico preocupado. Deus não, né? Não tem piti certo. Então, aí quando eu orei para o Senhor, eu falei assim, Deus, se fosse alguém da igreja, ou alguém que estivesse doente, eu iria, o Senhor sabe que eu iria. Não sei se resolver, mas eu iria orar, eu iria fazer uma visita. Né? E eu sei que o Senhor, então, pode agir ao meu favor. Assim foi a minha oração. Né? E eu vi uma intervenção da parte de Deus. Eu vi uma reciprocidade da parte de Deus. E se ele não fizesse, irmão, não ia mudar nada. Eu ia continuar o amando da mesma forma. Mas eu creio nisso. Eu creio que quando nós cuidamos do Senhor, das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Quando nós honramos o Senhor, Ele também nos honra. Agora é construído isso. Amém, queridos? Vamos lá rapidinho. E eu falei que seria bem rápido, mas vamos lá. Levítico capítulo 26. Eu quero pegar alguns textos para a gente fundamentar, né? Acharam aí? Levítico 26. Vamos ler o 23 e 24, rapidinho. Levítico é fácil, lá no início, na lei ainda. Posso ler? Tem gente até rindo aí, então já pode ler. 26, 23. Foi isso? Não é isso. Não é o 26, 23. 26, 23. É isso mesmo, 26, 23. Tá certo. Diz assim: se ainda com isso não vos corrigides, para volverdes a mim, porém andais contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Então ele está dizendo assim, ó, Daniel, se arrependa dos seus pecados e comece a caminhar comigo, para que eu não seja contrário ao que você está fazendo. Pensei, queridos, quantos podem levantar a mão assim e dizer, eu quero que Deus seja contrário a mim? Quantos? Ninguém levanta a mão, não? Mara? A pessoa diz assim, eu quero que Deus seja contrário a mim. É isso que ele está dizendo aqui. Não seja contrário a mim, se arrependa dos seus pecados, caminhe comigo, não é isso? Para que eu possa ter misericórdia da sua vida. Tem pessoas que clamam diariamente pela misericórdia do Senhor, pedem a misericórdia do Senhor, mas não estabelecem mudanças na sua vida. Amém, irmãos? Não adianta nada. Deixa eu pegar um texto aqui, eu já estou acabando. É porque esse eu gosto muito. É bem claro sobre o que eu estou falando. 2 Crônicas, um pouco à frente aí. História de um rei aqui, uma passagem com o rei. 2 Crônicas 15. Acharam?
O 2. Diz assim, 15:2, de 2 Crônicas. Esse saiu ao encontro de Asa. Asa é o rei, né? E lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com... Entenderam aí, queridos? O Senhor está enquanto vós estáis. Se buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aqui, Bárbara, está bem claro a reciprocidade de Deus. Não é, Nazaré? Você é livre de fazer o que você quiser. Se você buscar o Senhor, Ele diz que vai permitir que você conheça o amor e o poder dele. É isso? Mas se você resolver deixá-lo, Ele também vai deixar você. Mas a parte que eu mais gosto, Nildo, é quando ele diz assim: se buscarmos a Ele, Ele se deixará ser encontrado. Né? É aquele, como se fosse aquele lance de um namoro, não é que ele faz aqui, Marcelo? Me procura, que eu me deixe ser achado, mas eu quero que você me procure. Eu conheço você, sei o que você precisa, vejo tudo, mas eu quero que você me procure. Me procure nas madrugadas, fale comigo, estabeleça um relacionamento que eu vou permitir que você vá me conhecendo. Amém, irmãos? Que você vá me conhecendo. Eu tenho essa parte aqui como algo tremendo. Então eu queria dizer a vocês, escolham praticar isso na vida de vocês. Né? Se esforcem para conhecer mais o Senhor, para buscar mais o Senhor. Porque tem coisas grandes que você pode achar de Deus ainda, viver com Deus. É interessante, amigo, que queria que vocês pudessem entender um pouco isso. A decisão da intensidade que tinha do relacionamento com Deus não é uma decisão de Deus, é uma decisão nossa. Amém, irmãos? Entende isso ou não? Quem decide, Felipe, a intensidade de estabelecer o relacionamento, como vai ser, em que nível vai ser, não é Deus, é você. Os irmãos entendem isso? É você, Paulo, que se decide que se de manhã você vai orar ao Senhor, se você vai ter uma leitura bíblica, se você vai consagrar a sua família, se você vai priorizar as coisas de Deus ou não. Então a intensidade quem estabelece é você. Você é livre para estabelecer isso. Você não se torna um homem, digamos, espiritual, conhecedor da palavra, porque uma varinha bateu na sua boca. Não é isso. É porque você decidiu intensificar isso. Amém, irmãos? Agora eu quero lhe dizer, há um retorno grandioso disso. Há um retorno em outro nível disso. Eu posso lhe garantir. Amém, irmãos? Quem decide a intensidade da busca não é Deus, é você. Essa parte é nossa, é sua. Ele pode, Daniela, te chamar para uma missão. Ele pode te comissionar. Você vai sentindo que o Senhor vai fechando as coisas para te levar, comissionar você para uma obra. Amém? Você entende isso? Essa é a parte de Deus. Ele pode te chamar para algo. Agora, quem decide intensificar, quem bota o nível do relacionamento, quem decide o nível do relacionamento é você. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar claro. Quase todos vocês aqui, menos Gabriel, Larissa, Ian, não podem nem pensar nesse assunto ainda. Tapa os ouvidos, por favor. Estou brincando. Mariana, João, Felipe. Mas estou brincando. A maioria de vocês já passaram por isso aqui. Na época de namoro, né, Márcia? A mulher ou o homem, ele percebe quando aquela pessoa está levando a sério. O desejo daquela pessoa é um casamento. Ou apenas está, né, empurrando com a barriga, né? Enfim, né? Não vamos dar muito exemplo. Mas a pessoa não percebe, né, Tamires? Você um dia não percebeu no seu namoro que realmente Felipe queria algo sério, queria casar com você? Amém, irmãos? A mesma coisa é Deus. Ele sabe quando você realmente estabelece um relacionamento sério com Ele e leva Ele a sério. Amém, irmãos? É nesse nível que eu estou falando. E quem decide isso? Quem decidiu casar não foi você, Ana? Não é? Não foi você que quis levar a sério para casar? É a mesma coisa. Então a intensidade, quem decide isso é você, não é Deus. Não é parte de Deus essa. Mas quando você decide, Guta, aí Ele se apresenta a você. Ele se deixa ser conhecido. Aí Ele caminha com você em outro nível. Veja que todos esses homens, se você pega de Abraão até João, né, você vê que todos eles tiveram oportunidade, né?
O Senhor foi convidando, foi dando os toques, mas eles intensificaram o relacionamento para que fossem ser usados por Deus. Não é isso, queridos? Então todos vocês que estão aqui, podem intensificar esse relacionamento e ter uma relação com o Senhor em outro nível. Em outro nível. Quem escolhe andar por águas rasas somos nós, não é Deus. Aliás, ele disse que ele precisa de ceifeiros, ele precisa de obreiros. Cada dia mais nós temos dificuldade em pessoas que se apresentam para o Senhor. Amém, queridos? Amém, irmãos? Vamos encerrar por causa do horário. 2 Timóteo capítulo 1. Já estou encerrando. Aqui só é mesmo para a gente dar horário. Vamos lá. 1 Timóteo 1, o 6. Olha como é interessante. Isso aqui já tem uma discussão teológica, mas não vamos entrar por isso aqui não. Ele diz assim, é Paulo falando a Timóteo. Timóteo era o seu filho mesmo na fé, né? 1,6. Por essa razão, pois, te admoeste, ou seja, ele chama a atenção, exorta, né? Ele exorta Timóteo, que reavives, algumas traduções de não negligencie. Tem tradução que diz isso aí? Não negligencie? Hein, irmãos? 2 Timóteo. Vamos voltar. Eu falei o quê? Para ver se vocês estavam prestando atenção. Graças a Deus tinha uma turma prestando atenção. Olha a Thaís como está ali, dura, olhando para cá. Né? Ela já tinha esse tema normalmente, ela não se preocupou. Mas vocês se preocuparam em avisar. Né? O Nildo não falou nada, porque o Nildo já sabia o que ia dar. Né? Mas tem uma turma ligada ali. Vamos lá. Então, 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Certo? Agora ajustado? Por esta razão, pois te admoesto, Paulo exorta a Timóteo, que reavives, ou, aí eu acho que tem algumas traduções que falam não negligencie. Tem alguma? Não? Mas tem algumas traduções que falam, não negligencie ou reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo, um dia eu orei, pus a mão sobre a sua cabeça, né, profetizei um dom e você recebeu, e foi visto essas virtudes, foi visto esse dom na sua vida. Então, irmãos, ele está falando para o seu filho na fé aqui, não despreze o dom de Deus. Como isso a gente vê, pessoas que um dia foram canais, instrumentos na mão de Deus, e hoje estão mortos espiritualmente, negligenciaram, desprezaram aquilo que Deus deu. Deus deu a você um dia de busca, e hoje você matou isso. Amém, queridos? Estão entendendo? Isso pode acontecer conosco, receber algo de Deus, mas não, Daniela, dedicamos, não gastamos tempo, não cuidamos disso, e simplesmente nós perdemos. Não é muito triste isso, irmãos? Amém? Não houve empenho, e aí Deus passou. Isso tem acontecido com muita gente, pessoas que perderam o dom de Deus, e quando perdem isso, muitas vezes perdem direção de Deus para a sua vida, tem prejuízos na sua vida. Os irmãos entendem? Amém? Aqui ninguém nunca viveu isso, não é, irmãos? Amém? Não é ninguém aqui que um dia recebeu algo de Deus, usou, foi instrumento, foi canal, mas hoje está morto, está enterrado. O mato sufocou. Amém, irmãos? Tem ninguém assim, né? Hoje aqui, né? Ninguém está assim. Ok. Então vamos aos Salmos, o último texto para a gente orar. Salmos 18. O pior que tem, né? O pior que tem. E precisa se alertar, precisa despertar. 18, 24, posso ler? Daí retribuir-me o Senhor, não é assim? Segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença, para com o benigno te mostrarás, com o íntegro também íntegro, com o puro te mostrarás, com o perverso inflexível. Podemos ler de novo isso, irmãos? Com o perverso inflexível, porque tu salva o povo humilde, mas os olhos dos altivos tu os abates. O que ele está dizendo aí, queridos? O que ele está dizendo aí, Teire? Atitudes corretas. Quando nós temos atitudes corretas, há um retorno de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos?
quando eu sou correto nas minhas ações, quando eu sou correto com as pessoas, há um retorno de Deus na minha vida. Ele diz, ó, eu serei benigno, né, com aquele que também é benigno. O que é benigno, irmãos? É uma índole boa, não é isso? Qualquer tradutor você vê, é caráter, é ser prestativo. Então, se eu estou agindo assim, o Senhor está dizendo, você, Thaís, achará benignidade da minha parte. Amém, queridos? Você também achará isso da minha parte. Agora, depois ele diz assim, e com o perverso, eu não terei outra forma de agir. Irmãos, talvez vocês nunca tenham vivido isso e nunca vivam, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor sabe endurecer. Não é isso? Amém? Ele sabe virar a face para um homem. Vocês lembram que ele falou sobre Saul? Ele diz assim, Fred, esse não serve mais para mim. Não é assim? Samuel tenta interceder e ele diz o que sobre Saul? Esse não serve mais. Não insista, Saul. Esse não serve mais para mim. Não é assim? Não é assim que ele diz? Esse não serve mais para mim. Então cuidado, porque o Senhor sabe endurecer. E Saul realmente tem um fim triste. Conheceu, a Bíblia diz que Saul recebeu a porção do Espírito de Deus, mas com as suas atitudes constantes foi perdendo isso, ao ponto de um dia viver o que nós estamos pregando. Um dia o Senhor o desprezou pelas suas atitudes. Então, Felipe, não adianta você viver um apogeu hoje no Senhor e depois você começar a desprezar Ele, porque você pode conhecer o desprezo do Senhor. Foi o que ele diz assim sobre Saul. Ele diz para Samuel, eu rejeitei, essa palavra não vinha na minha mente, vê agora, eu rejeitei a Saul. Imagine você receber uma sentença dessa na sua vida, eu rejeitei você, esse para mim não serve mais. Tem muita gente, irmãos, que infelizmente já viveu isso da parte de Deus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Vocês estão aí, né? Então, tem uma passagem de um livro, tem uns 5 minutos para a gente concluir. Tem um livro, muito tempo que eu já li ele, mas ele faz uma afirmação dentro desse texto que é bem interessante. Ele diz assim, há pessoas que precisam saber separar o que é ser amado por Deus e agradar a Deus. E nós fazemos uma confusão, irmão Netinho. Deus ama a todos. A Bíblia diz, Márcia, que Ele ama o pecador. Mas tem um detalhe, a Bíblia diz que o pecado faz o quê? Separação. Então uma pessoa às vezes está vendo a gente pregando e está dizendo, então Deus é um carrasco. Não, Ele diz que Ele ama todos. Mas o pecado separa você dele. Então uma coisa, Nildo, é ter o amor de Deus. A outra coisa é agradar a Deus. A Bíblia está mostrando que quando nós agradamos a Deus, Ele se aproxima de nós. E isso é uma decisão, Daniela, sua, de agradar a Deus. A intensidade é sua. Amém, irmãos? Todos vocês aqui têm a oportunidade de honrar, de agradar a Deus, de trabalhar com o Senhor, para causas. Quando a gente fala causa do Senhor, irmão, não é igreja não. O pastor está dando indireta, né? É obra, eu não fui lá, não carreguei um bloco. Não estou falando nada disso, irmãos. A causa do Senhor é muito mais ampla do que isso. Muito mais ampla. Às vezes um vizinho, enfim, né? Não quero dar exemplo, mas é muito mais ampla. Então você tem a oportunidade de agradar o Senhor aqui na terra. Você tem a oportunidade de ser isso, mas você está alheio a isso. Você está preocupado com a sua vida só. Amém, irmãos? Amém? Irmão Everaldo, a relação de um pai com um filho. É raro um pai não amar um filho. O cara tem que ser muito miserável, né? No geral, nós amamos os nossos filhos. Mas é diferente, irmão Everaldo, do senhor amar e o senhor ver que aquele filho tem atitudes para lhe agradar. É ou não é? É completamente diferente. Amém, irmãos? É ou não é? Mesmo pequeno, não é? É completamente diferente. Você ama, Marcelo, mas diferente é você ver que a pessoa se esforça para te agradar. E é nesse nível que eu estou falando, que há reciprocidade de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Todos nós, voltem a afirmar isso, nós temos oportunidade disso. O filho que honra e o filho que desonra. Nós temos isso dentro do Evangelho hoje. Amém? Vamos orar? Aí a pessoa está,
a gente dá muito exemplo forte, né? Mas tem situações que nós desagradamos ao Senhor muito. Então eu quero insistir nessa noite e convidá-los a orar, que a gente pode, todos nós que estamos aqui, nós podemos melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, para viver essa reciprocidade. A Bíblia diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Então, Tati, você tem a oportunidade todos os dias de se aproximar do Senhor, e Ele vai se aproximar de você. Você pode se afastar dele, e Ele vai se afastar do Senhor. Você pode cuidar das coisas do Senhor, você tem a oportunidade de cuidar das coisas do Senhor. E a Bíblia, irmãos, isso, eu vivo isso. Tem pessoas que vivem isso, isso é muito claro. Quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor se empenha para cuidar das suas coisas também, irmãos. Você vê que você alcança coisas e chega a lugares que você não tem capacidade, Daniela, de chegar. E é interessante que pessoas às vezes vêm para você e te exalta porque você conseguiu algumas coisas, você fica até perdido, porque você sabe que eu não tinha capacidade de chegar ou alcançar isso. Amém? E aí você precisa ter até a humildade de transferir isso para Deus. Alguns se perdem nisso, né, Nil? Pessoas que o Senhor confia alguma coisa e a pessoa então pensa que Ele é bom mesmo. Vocês estão entendendo isso? Mas na verdade é Deus na vida da pessoa. Então eu quero insistir nessa noite. Faça uma reflexão de mudanças. Como você tem construído a sua vida. Reforce. Pense em se aproximar mais do Senhor. Porque Ele vai cuidar das suas coisas melhor do que você cuida. Deus age dentro desse princípio da reciprocidade. Eu, com nenhum desprezo, irmãos, mas o que eu vejo de pessoas que poderiam ser mais ativas com as coisas do Senhor, desprezam e perdem muito por isso, é muito grande. É muito grande. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar? Vocês lembram, peraí, Mariana, vocês lembram da... hoje eu estou inspirado com a vigília. É porque está aberto assim, eu fiquei mais inspirado. Vocês lembram daquela passagem da viúva? Viu o exemplo agora, né? Você lembra, Laura? A viúva, o marido morreu. E ela começa, naquela época era muito difícil uma mulher negociar e tal. E ele era muito dedicado às causas do Senhor. Lembra? E aí ela faz alguns compromissos. E ela não tem como pagar. E aí ela chega para o profeta e diz: profeta, o negócio complicou. E o profeta: o que é, minha filha? Meu marido te servia a obra, a vida dele era servir a obra. Por conta disso, eu não tinha dinheiro, ele não deixou dinheiro, eu fui comprando as coisas, e agora os credores querem pegar os meus filhos para ser escravo. O que o profeta diz? Problema seu. É assim, Ana? Não. É como ele dissesse: não, você cuidou das coisas do Senhor, fica tranquilo, o Senhor vai cuidar da sua. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem vasilha na sua casa? Tem. Azeite era precioso naquela época. Então segura que Deus vai abençoar. Seu marido cuidou das coisas, foi assim mesmo? Ele foi. Fica tranquilo. Tem azeite? E aí depois do final ele diz assim: agora você tem azeite para viver bem o resto da vida. Isso é reciprocidade da parte de Deus. Amém, irmãos? É o cuidado da parte. Quando você pensa que tudo, porque você não teve capacidade também, aí é a reciprocidade do Senhor. Aí Ele entra na sua vida. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena não deixar nas oportunidades de honrar o Senhor. Olha, nunca vi uma igreja ter tanta oportunidade de honrar o Senhor e desprezar o Senhor. Até segurei, mas não teve jeito. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus, e vamos orar.